Olá, está começando mais um Penúltimas, o programa de entrevistas e debates daqui da TV UERJ Online. Estamos hoje com um convidado para ser comentarista, João Guilherme Bastos, do Centro Acadêmico daqui da Faculdade de Comunicação Social, e os nossos já conhecidos comentaristas, Vitor Vicente e João Vitor Figueira. Tudo bom com vocês? Tudo bom também. Bom, hoje nós vamos falar sobre até que ponto o jornalismo ele pode ir para poder conseguir uma boa matéria, né? E esse tema veio depois de todos nós ficarmos sabendo, né, e que inclusive está sendo bastante comentado, do prêmio na categoria de notícia que o Jornal Nacional ganhou pela cobertura da invasão ao Complexo do Alemão para a instalação de UPP no ano passado. E o que vocês estão sabendo sobre isso? O que vocês podem começar falando sobre isso? Bem, a gente pode perceber ano passado que a cobertura do Jornal Nacional e da Rede Globo, que foi que teve mais destaque, conseguiu aquelas imagens dos traficantes fugindo, aquela imagem que rodou o mundo, foi uma cobertura assim muito bem feita, foi um fato assim bastante marcante, né? A cidade vivia um momento de medo e foi realmente uma cobertura muito bem feita. Os jornalistas mostraram que estavam se entregando mesmo, passando dias e dias lá, correndo risco e tudo mais, e foi um belo carro-chefe, assim, foi uma bela matéria para se apresentar, por isso que eu achei. Valeu a pena, né? Agora ganharam um prêmio. E o Jornal Nacional não é de hoje que ele está sendo indicado para ganhar o Emmy Awards na categoria de notícia, né? E ele já, inclusive, já é a 7ª vez em 9 anos que ele é indicado para ganhar o prêmio, mas somente agora ele ganhou esse prêmio que está sendo tão comemorado, e a todo momento, em todos os jornais da TV Globo agora a gente pode assistir, que é a comemoração que eles estão fazendo e os agradecimentos à equipe, à emissora e aos telespectadores. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham sobre a responsabilidade de um jornal. Se a responsabilidade de um jornal, ela deve estar, primeiramente, ligada ao compromisso que os jornais têm com a notícia, com a informação, ou a responsabilidade deles deve estar mais focada numa grande audiência, deles procurarem aquilo que vai fazer mais audiência. Ou se um pouco de cada seria a melhor resposta para essa pergunta. Eu acho que Comentarista especial. Foi interessante o que você falou das várias vezes que o Jornal Nacional chegou na final desses prêmios. E se a gente for ver o padrão de notícia que chega à final desses prêmios, a gente vê um pouco essa discussão, porque o Brasil chegou quando ele falou da Eloá, que foi sequestrado, quando ele falou da invasão ao Complexo do Alemão, sempre temas ligados à violência quando tratam de questões internas. E chegou também quando cobriu o 11 de setembro, mas foi uma questão nos Estados Unidos, mas sempre que falam do Brasil tem um pouco isso de violência, de exótico. Então, eu acho importante a gente ver um pouco isso também, até que ponto isso não é um reflexo da imagem que eles têm de fora, e a gente está alimentando isso com essas notícias de violência, não necessariamente refletem a realidade nacional na sua amplitude toda, e um conteúdo que devia ser mais... Realmente, crime sempre foi uma das primeiras pautas, né, do jornalismo, sempre tinha uma nota sobre o que estava acontecendo, sobre os assaltos, sobre os assassinatos, e que a gente pode ver que mais de 500 anos de jornalismo, isso continua em pauta. O Brasil continua ganhando prêmios por isso. Mas, e como o João Guilherme disse, tem que ver se realmente isso não alimenta essa visão que se tem no Brasil de violência. Alimenta, mas eu acho que é válido também, porque o Brasil é um país violento. Então, é lógico que as pautas elas vão ter violência, porque reflete a realidade do país. Né? Reflete a realidade do país, mas, por exemplo, Nova York é super violento. Tem vários índices mais violentos do que o do Brasil. E as pessoas acham que isso é normal porque Nova York é uma metrópole. Mas quando falam do Rio de Janeiro, ninguém vê o Rio de Janeiro como metrópole. É como se o Rio de Janeiro fosse uma cidade pequena que, por algum motivo, sei lá, transcendente, é violento e ponto. Por isso que é tão exótico a violência no Rio, porque é como se as pessoas não enxergassem os motivos dessa violência. Eu acho válido retratar isso, porque tem que ser retratado, faz parte da realidade, mas se você chega várias vezes seguidas à final de prêmios
internacionais só falando de violência é um padrão que está sendo seguido. É algo para ser... Não só de matéria feita, mas de valorização de um tipo de matéria, que eu acho que tem que ser um pouco estudado. E não somente na questão de notícia e matérias jornalísticas, mas se nós formos parar para pensar nos filmes, né, que ultimamente têm sido indicados ao Oscar, também são filmes que retratam vendem essa imagem de violência. Você pode ver o Cidade de Deus, né, em 2001, que foi um filme até hoje muito aclamado, foi considerado o melhor filme da década por revistas especializadas, e sempre figurando entre os melhores filmes nacionais já produzidos. E o Tropa de Elite agora, que foi pré-selecionado para talvez concorrer uma vaga entre os 5 indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 2 filmes que trazem bastante essa coisa da violência no Rio de Janeiro. No caso do Tropa de Elite é um filme bem mais politizado, que é diferente do primeiro, que era mais violento. Eu acho que houve um avanço aí um pouco nessa parte. Vocês não acham que esses filmes e as matérias em si, elas não juntam o útil ao agradável? Porque tem a crítica à sociedade, e aqui no Brasil violência também dá muita audiência, né? Acho que violência dá audiência em qualquer lugar. Só que o negócio que eu acho que está sendo discutido é que internacionalmente o jornalismo, o telejornalismo brasileiro está sendo reconhecido por suas matérias de violência, como se fosse esperado de que nós produzíssemos matérias assim, para que é realmente, como você falou, algo muito exótico. E aí para eles causa tão interesse, mas acaba formando uma imagem turva do que o nosso país pode ter a oferecer e a nossa cidade do Rio de Janeiro, nesses 2 casos, por exemplo. Nesse caso, do último. Nesse caso foi uma produção do Caco Barcelos, mas não na parte de telejornalismo, foi reportagem, um livro, reportagem Abusado. Acho que é um ótimo exemplo de como você pode fazer uma crítica assim, tratar da violência assim, mas de uma maneira muito mais aprofundada. Ele foi muito longe, ele ficou bastante tempo com o Marcinho VP no caso, né, até fora do país, em alguns momentos em que o Marcinho estava sendo perseguido, ele estava próximo ali. E ao mesmo tempo não é aquele retrato da violência por violência, de um cara que está querendo matar todo mundo. É de uma pessoa que teve uma vida, que chegou até aquele momento por vários fatores. Tem ali uma crítica da sociedade, uma crítica ao tráfico de drogas, ao mesmo tempo que é um trabalho aprofundado, que é o papel do jornalismo. É um olhar crítico. Violência, todo mundo vê, qualquer filme tem isso. O diferencial acho que vai um pouco além, né, da violência. E eu gostaria também de saber a opinião de vocês em relação às infrações que os jornais, os telejornais, agências de notícias cometem para poder conseguir alguma coisa nova, uma informação, algum flagra ou então uma coisa escondida. E quando eu falo dessas pequenas infrações, eu estou me referindo a entrar em lugares proibidos, pegar documentos também que não podem ser pegados, filmar lugares que também não devem ser filmados, ou na verdade, acho que o termo nem deve, mas que são proibidos para serem filmados, fotografar pessoas que não deram permissão, esse tipo de coisa. Vocês acham o quê? Isso também sempre fez parte do jornalismo, na verdade, principalmente do jornalismo investigativo, que é uma das áreas mais perigosas, assim, as pessoas correm risco de vida, alguns repórteres são praticamente repórteres anônimos, não tem rosto, nada. Então, eu acho que realmente, se o compromisso do jornalismo, é claro que tem que ter uma ética, mas se o compromisso do jornalismo é mostrar a verdade, denunciar o que precisa ser denunciado, mostrar o que precisa ser mostrado, uma escuta telefônica, uma coisa assim, uma foto de um suspeito de alguma coisa que for tirada, mesmo sem autorização dele, dentro de uma investigação maior, para uma matéria, eu acho que é interessante. Acho que é os escândalos da Inglaterra um pouco, né? Porque a diferença entre uma investigação de interesse público e um assunto privado que pode gerar um escândalo é bem fugaz, não dá para ver muito bem. E eu acho que o principal nesse ponto é essa questão do público e privado, sabe? Quando é uma questão privada, uma fotografia, um telefonema, eu acho que você tem sim que respeitar a privacidade da pessoa, mas principalmente na área política tem questões que são públicas. Então você não pode se esconder atrás da burocracia. Entendeu? Se você tem acesso a você tem um documento que prova que eu roubei, mas você teoricamente não poderia divulgar. Olha, honestamente, é uma questão de interesse público, é uma questão que envolve um pouco a função social da denúncia e tal, e tem que ser levada adiante. Agora, quando é questão particular, o cara não quer que fotografe o filho, aí você vai correndo, acho que... Entendi. E para a busca de sucesso de algum jornal, vocês acham que eles podem passar por cima de questão como a originalidade de outros telejornais em abordar um tema?
cobrir algum tipo de matéria, e aí outros telejornais começam a fazer a mesma coisa. Vocês acham que isso é válido? Geralmente as pessoas, para qualquer coisa, as pessoas tendem a imitar o que está sendo bem feito. No jornalismo existem alguns padrões de telejornal, por exemplo, o padrão do Jornal Nacional é meio que imitado em todas as outras emissoras, praticamente na Band, na Record principalmente, eles podem ver. O próprio padrão do Jornal do Brasil foi muito imitado pelo próprio Globo. Então, tomar essas coisas como referência, essas coisas são bem feitas, por um lado válido, mas é claro que cada órgão deve buscar a sua própria linguagem, sua própria característica. Você tem avanços que mudaram a forma da imprensa se enxergar, né? No caso do JB, o jornal impresso, o Pasquim tirou um pouco o terno e gravata do jornal, o Jornal Nacional foi um telejornal que fez muito sucesso em frente aos outros, mas acho que hoje tem uma coisa muito homogênea, assim. Você vê vários jornais e não vê diferença. Eu acho que quando chega a esse ponto começa a ser um negócio prejudicial, sabe? Você tem que ter uma identidade e um diferencial. Talvez até para essa questão da notícia em tempo real, de pouco tempo de apuração. Não há apuração já feita em cima da apuração de outra pessoa. Você apura a apuração, você apura o release, e acaba ficando aquele negócio muito igual. Aí eu acho que não, aí eu acho que você tem que parar para pensar se, como a internet já alimenta a parte de notícias pesadas, se não é papel de um meio que se atualiza uma vez por dia, uma vez por semana, fazer uma matéria mais reflexiva, não tão igual, porque se você já está sabendo, você precisa de uma coisa mais aprofundada, né? Não faz sentido você repetir a notícia que já foi dada no rádio, na internet, em todos os lugares. É o que está acontecendo até com revista. Acho que as revistas não entenderam bem que esse papel está mudando para análise e acaba gerando essa massa muito igual que eu acho que é prejudicial para o jornalismo. A revista que era muito mais investigativa, né? Antigamente. Os diversos canais têm que também servir como diversas visões assim, de um mesmo fato. Realmente, quando você começa a perceber que as coberturas estão muito iguais, é porque tem algo de errado, no mínimo. Porque... E para finalizar essa nossa conversa, eu gostaria de saber se vocês lembram qual foi a reportagem, a matéria que vocês acharam mais absurda. Por exemplo, não acredito que eles fizeram isso. Que coisa mais... que falta de ética. Alguma coisa do tipo. Vocês têm, assim, a memória, alguma coisa que vocês tenham visto que vocês até desligaram a televisão ou fecharam a página do jornal porque vocês não estavam acreditando que vocês estavam vendo aquilo? Olha, eu me lembro de um agora que não foi por questão de ética, mas foi mesmo questão até de noticiabilidade. Foi aquele problema com o jogador soltou um pum durante eu falei, não acredito. O que é notícia, né? Não acredito que isso está tendo algum destaque. Mesmo para um jornal popular, acho que tem várias coisas mais interessantes que são de interesse. O próprio jornalismo de celebridades, às vezes, Monique Evans é vista na praia, essas coisas tão banais, mas que até tem interesse, né, para algumas pessoas. O câncer do Gianecchini, você acha que tem sido explorado de maneira sem ética? Eu acho. Eu acho que principalmente também o desastre que aconteceu na Serra, né, foi pesado. E aí falta também aquela questão do aprofundamento. Né? Petrópolis, por exemplo, muita gente achava que o centro da cidade tinha sido devastado. Ligava, meu Deus. Quando na verdade foi um acidente distante do centro, que foi grave sim, morreu muita gente sim. Mas você teve abalos no turismo, por exemplo, ocasionados por essa matéria, desastrosos assim. Então tem que ter uma responsabilidade. De caso de ética, agora eu me lembro, geralmente quando morre alguma celebridade, como foi o caso da princesa Diana, ou então do Elvis Presley mesmo, do Michael Jackson, sempre alguém tenta arrumar uma foto do cadáver, alguma coisa assim, quando... Não sei se a questão é mesmo de um problema ético, mas assim, eu acho que é no mínimo de mau gosto, respeito à família. Entendi. Eu lembro de um período em que a Globo a TV Globo e a Record ficavam nos telejornais falando uma mal da outra. Aí a Globo ficava falando mal do dono, nem sei se é mais, que é um bispo, Edir Macedo, da Igreja Universal. E aí a Record ficava falando mal, mostrando vídeos de supostas negociações erradas da TV Globo. E eu lembro que todas as pessoas que ligavam a televisão para assistir o telejornal, tanto na Record quanto na Globo, ninguém aguentava mais. Porque foi a questão de acho que foi uma semana inteira, só um cutucando o outro. Foi realmente uma coisa que foi extremamente desnecessária. Isso não é jornalismo.
Com certeza. Então tá bom. A gente fica por aqui, mais um penúltimo, mas muito obrigada pela companhia de vocês conosco e até a próxima conexão. Até. Até.